Pessoal, mais uma vez eu agradeço e peço licença para entrar na casa de vocês para termos uma conversa bem legal sobre como envelhecer ativamente. Por quê? Porque saúde é liberdade e os melhores anos estão por vir. Bora? No vídeo anterior, nós conversamos sobre as 3 doenças mais fatais em idosos. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vale a pena, volta lá. Esse vídeo de hoje será dedicado a 5 caminhos, isso mesmo, 5 caminhos eficazes na prevenção dessas doenças. Eu trabalho há mais de 2 décadas com envelhecimento, já apliquei esses caminhos e garanto para você, funciona. Então nós vamos juntos em busca desses caminhos, são caminhos eficazes no processo de prevenção para termos um envelhecimento ativo. Antes da gente começar a falar sobre os caminhos, eu vou levar você a refletir em algo que talvez você nunca tenha pensado. Plasticidade do processo de envelhecimento. Você já ouviu falar sobre isso? Não! Existe um modelo na psicologia chamado SOC só para explicar esse processo. Se você se interessar, depois eu faço um vídeo só explicando sobre isso. SOC é a abreviação das palavras seleção, S, seleção, O, otimização e C, compensação. Para que você entenda melhor sobre isso, eu vou dar um exemplo da vida real, ok? Para ilustrar esses 3 pontos. Imagine um atleta de idade avançada que quer correr uma maratona. Ele mantém a meta, os seus objetivos, mas ele corre em um grupo da sua faixa etária. O que você acha que ele está fazendo? Quando ele corre percursos menores, mais fáceis, com iguais, selecionando, isso mesmo. Então, o processo de seleção acontecendo. E quando ele troca o tipo de calçado? Quando ele aumenta o período de aquecimento, por exemplo? Compensação, exatamente. E o que ele faria para otimizar o treinamento? Ele vai usar uma dieta especial, vitaminas, para melhorar o desempenho. Olha que interessante. Quando a gente pensa no envelhecimento, com essa plasticidade, você tem a opção. Você pode selecionar, otimizar e compensar. E dessa forma, não desistir dos seus objetivos. Então, a partir desse pensamento, esses caminhos ficarão possíveis de serem traçados. Então, bora, vamos pensar em cada um deles. Caminho 1. Seja leve. Aceite o processo de envelhecimento de forma natural. É um caminho muito interessante e eu coloco ele em primeiro lugar de propósito. Muitas pessoas têm medo de envelhecer. Tem uma pesquisa que foi publicada em 2017 que fala que de cada 10 brasileiros, 9 têm medo de envelhecer. Tem até um nome para essa síndrome, que é a gerontofobia. Tem medo de envelhecer. E você precisa pensar, bom, como que eu estou encarando esse processo de envelhecimento? Envelhecimento, pessoal, é uma dádiva. Basta apenas sabermos o que nós faremos com ele. Algumas pessoas falam assim para mim, eu não vou ao médico, prof. Por quê? Quem procura acha. Você já ouviu falar sobre isso? E aí, existe um problema, um risco, de se ignorar o que está acontecendo. E aí, como que a gente vai prevenir? Então, se o medo está instalado, você não está levando esse processo de envelhecer com leveza, isso é um problema e precisamos mudar essa rota, ir por um processo leve, aceitar. Pare um pouquinho agora e pensa como que você está encarando esse processo de envelhecer. Caminho 2. Busque ajuda de bons profissionais, isso mesmo. O ideal é que você tenha perto de você uma equipe multidisciplinar. Eu indico fortemente, eu vou colocar na descrição desse vídeo alguns profissionais que eu confio e eu acho que pode te auxiliar bastante nesse processo. Um dos primeiros profissionais que eu acredito que é fundamental você ter por perto da sua confiança é um bom psicólogo. Existe um pilar fundamental no processo de envelhecer bem, que é a sua saúde mental. Então, para isso, nada melhor do que um bom psicólogo, que também atende outro pilar, que é o humor. Esse profissional precisa ter empatia no processo de envelhecimento, isso é fundamental. Outro profissional fundamental é
um geriatra, ele vai ter uma visão holística geral do seu processo de envelhecer. Então procure um bom geriatra e coloque ele na sua equipe. Outro profissional, o fisioterapeuta. Porque quando você se encontrar em quadros de dor álgicos, você não vai no educador físico, que é o próximo profissional que eu vou falar para você. Então, procure um fisioterapeuta que seja da sua confiança. Quando você sair daquele quadro álgico, aquele quadro de dor, aí sim você volta para o educador físico na busca da prevenção, sempre para cuidar da sua qualidade de vida. Então, nós já falamos de um bom psicólogo, um médico geriatra, um fisioterapeuta, um educador físico. Se você quiser se dar o luxo também de procurar um fono, excelente, o fonoaudiologista trabalha com a comunicação. Se você teve alguma doença que comprometeu isso, busque um bom fonoaudiólogo. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo cada um desses profissionais. Se você mora aqui em Brasília, você pode procurá-los. Eu garanto, eles são super profissionais. Às vezes eu encontro familiares que me dizem, mas você não conhece o meu pai é teimoso, ele é como se fosse uma criança, ele não vai buscar esse tanto de profissional, ele não quer saber. Ai gente, você quer me deixar bem brava, é falar que um idoso parece uma criança. E quando ele dá motivo, quando os idosos dão motivo para serem chamados de criança, eu fico mais brava ainda. Então, olha só, se você faz parte dessa população, 60 a mais, por favor, colabore, converse, fale o que você gostaria. Se você realmente acha importante esses profissionais, como buscá-los, peça ajuda, permita receber esse tipo de ajuda. Não seja teimoso, tá bom? Caminho de número 3, esse é super legal. Inscreva-se em programas da sua comunidade. Existem programas gratuitos que trabalham só com o público sênior. Aí tem dança, tem bordado, tem oficina de memória. O SESC trabalha muito com isso. Procure o SESC da sua cidade. Eu deixo aí esse terceiro caminho. Vou deixar links aqui na descrição desse vídeo também para você. Caminho de número 4. Não perca as contas, estamos terminando aqui. Intergeracione-se. Acabei de inventar essa palavra. Eu quero que você, se você é 60 a mais, faz parte do público sênior, procure pessoas de idades diferentes, converse com seus netos, converse com seus filhos, não só os familiares, mas de outras famílias também. Dessa forma, você vai se desafiar, vai aprender coisas novas, vai encontrar propósito, você pode compartilhar ideias e tudo isso, pessoal, traz uma baita motivação. Isso previne sim doenças. Você está trabalhando a sua saúde mental. Vou deixar aqui uma dica para você. Você tem um diário? Eu tenho diários e eu acho isso super legal. Que tal você registrar suas histórias nesse diário? E aí você vai fazer um exercício fantástico que vai trabalhar o seu cérebro. E aí as próximas gerações terão aí um registro das suas histórias. Eu acho isso fantástico. Deixo aí uma dica para você, tá bom? E aí a gente chega aqui no 5º caminho. Existem vários, mas aqui eu tô deixando os 5 principais caminhos que eu já testei e eu garanto que funciona. Bom, nesse 5º caminho eu vou puxar a sardinha pro meu lado, como diz aquele ditado. Eu sou professora de educação física e, claro, eu aconselho você nesse 5º caminho. Procure praticar hábitos saudáveis, como a meditação, substituir alimentos gordurosos e, claro, fazer os exercícios físicos. Prof, mas eu faço as minhas atividades físicas, sou eu que limpo a minha casa nessa época de pandemia, eu não parei. Isso não conta? Eu escuto muito isso dos meus alunos. Isso é excelente, nota 10 para você. Continua fazendo, mas o que a literatura científica fala que é muito importante você fazer um exercício físico sob orientação de um professor de educação física, um profissional de educação física. Por quê? Porque ele vai treinar o seu corpo para otimizar essas tarefas da atividade da vida diária. Você vai conseguir executá-las gastando menos energia. Por quê? Porque ele vai treinar você para recrutar, por exemplo, fibras musculares que trabalham a força.
Olha que legal! E aí quando você for carregar o seu neto, você vai carregar com muito mais leveza, muito mais eficiência de movimento, gastando menos energia, poupando a sua coluna, isso é super legal. Mas a ciência já falou e nos ensina também que para treinar o seu corpo, para ele se potencializar, para ele fazer essas atividades da vida diária gastando menos energia, ele precisa ser treinado de forma constante e na dose certa, na quantidade certa. E isso o profissional de educação física sabe fazer para você. Além dos exercícios físicos, você pode mudar hábitos como, por exemplo, meditar. Não medita? Comece a meditar. Vou deixar um link também na descrição desse vídeo, super legal para que você possa aprender a meditar. Substituir alimentos gordurosos por alimentos mais saudáveis. Esse quinto caminho que é procure praticar hábitos saudáveis é fundamental. Aí você pode me perguntar, mas prof, qual exercício é melhor? Qual eu devo fazer? Pessoal, o melhor é aquele que você gosta e você não vai parar de fazer, né? A coisa não é tão simples assim, claro, eu posso dedicar um vídeo só para falar sobre esse assunto porque tem pano pra manga, hein? Eu acho que vai 2 golinhos de café pra gente conversar sobre esse assunto, mas eu prometo que eu posso trazer aqui no canal também. Essa era a conversa que eu queria ter com vocês nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada. Se você não faz parte ainda dessa comunidade que está sendo formada aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva, acione o sininho para não perder nenhum vídeo novo no canal. E se você gostou, deixa o seu like e compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo bate-papo. Tchau, tchau!